Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, e o versículo 5 diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outra assim, no trato de uns com os outros, cingei-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, ou seja, não suporta os soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Eu quero até destacar esse versículo aí, o 9. Resisti-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Põe a mão sobre a sua Bíblia assim e diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Olhe para mim, por favor, preste atenção à mensagem da palavra de Deus. O texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala e nos ensina através desse texto como que um cristão ele deve se comportar. Na verdade, lemos aqui um profundo ensino. Falou sobre respeito, falou sobre lutar, falou sobre orar, falou como se comportar. Isso aqui é um ensinamento profundo, fala de muitas coisas. Mas eu quero apontar hoje, aliás, eu já preguei essa palavra várias vezes, mas quero apontar para o que está escrito no versículo 9, que diz que nós devemos resistir, firmes na fé. Resistir quem? Resistir o diabo. Eu vou falar algo para vocês, pessoal. Nós não devemos subestimar Satanás. Olhe para mim e preste atenção. Não é porque somos de Deus, não é porque servimos a Deus, que nós vamos chamar o diabo para briga. Preste atenção. Nós não devemos subestimar o inimigo. Como assim, bispo? Quem está com Deus não pode ter medo de nada. Concordo com você. Quem está com Deus não pode ter medo de... Mas Adão estava com Deus. Adão não estava com Deus? Adão, ele não estava com Deus? E o que aconteceu com ele? Ele caiu. Então o que eu quero trazer de novo para você através dessa palavra? Resisti-lhes firmes na fé,
certo de que sofrimentos iguais aos vossos está se cumprindo na vossa irmandade. É verdade, pessoal. E vou dizer algo para vocês. Nós devemos lutar, é resistir na fé, é nunca retroceder, sim, é perseverar na fé, mas não subestime o seu inimigo. Vou dar um exemplo bem claro e melhor para você entender. Todos nós conhecemos a passagem da Bíblia que fala sobre Davi derrotando quem? O gigante Golias. Do que acontece? Quem era Davi? Davi era um servo de Deus. Davi, ele foi mandado pelo seu pai, preste atenção na mensagem. Davi, ele foi mandado pelo seu pai a levar mantimento, alimento para os seus 2 irmãos que estavam na batalha, que estavam na guerra. E chegando lá, encontrando os seus 2 irmãos, levou lá a comida. E ele ouviu, Davi ouviu que Golias, ele afrontava as tropas de Israel e afrontava o Deus vivo. E aí a parte que eu vou ensinar para você, que Davi resistiu na fé, mas não subestimou o inimigo. Quantas pedras ele pegou? 5. Mas Deus não estava com ele? Sim ou não? Pergunto, porventura Davi estava com medo de errar o primeiro tiro? Não. A história diz que Golias, ele não estava sozinho. Golias, ele tinha 4 irmãos, todos no mesmo tamanho dele. Você sabia disso? Golias tinha 4 irmãos, e os 4 irmãos tudo no top dele, fisicamente falando. Então todos sabem da história, que Davi falou aos seus irmãos: quem é esse incircunciso que está afrontando as tropas de Israel e ao Deus vivo? Veja como Davi está se comportando. Ele está crendo, ele não está entrando numa aventura. Davi, ele está simplesmente dizendo o seguinte: olha, eu confio em Deus, e através do meu relacionamento que eu tenho com Deus, relacionamento de oração. Daqui a pouco vamos falar sobre a segunda fase dessa palavra, que é a oração. A oração te dá certeza da vitória. Amém, gente? Davi, ele era um homem de oração, ele era um homem de intimidade com Deus. Como disse, então ele não se aventura. Ele diz o seguinte: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Davi então se apresenta ao rei Saul e diz: olha, esse teu servo estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas de meu pai, quando veio um urso e um leão, e eu consegui salvar as ovelhas e matar tanto o urso quanto o leão. Assim como o Senhor entregou nas minhas mãos o urso e o leão, Ele também vai entregar nas minhas mãos esse gigante Golias. Mais uma vez eu repito, Davi não foi lutar com Golias atraído pelo prêmio, porque o rei Saul tinha oferecido um prêmio para o homem que derrotasse o gigante Golias. Ele foi porque ele tinha certeza. A oração, gente, te dá certeza. Davi já orava, Davi já clamava. Aquela vitória do urso e do leão, na verdade ali foi só um treinamento para poder derrotar o maior inimigo. Glória a Deus, pessoal. Veja para você essa palavra, o que Deus está falando para mim e para você no dia de hoje. Resistir o diabo. Não subestime. Ore, se prepare para a batalha, mas não pense você que só pelo fato de você estar na igreja ou servindo a Deus, que você vai ganhar todas. Não subestime. Tem muitas pessoas colocando na conta de Deus aquilo que Deus não aprova. Eu vou repetir aqui. Tem muitas pessoas colocando na conta de Deus, Deus não será com ela,
naquela luta, mas ela está colocando na conta de Deus só porque serve a Deus. Se você não ora, você não tem a direção de Deus. Se você ora, você tem discernimento, direção de Deus. E a luta pode ser a maior que for, o Senhor te dará vitórias, porque você está tendo discernimento. Você está orando, você está buscando o Senhor. Oração é relacionamento com Deus. Então Ele está dizendo a você: meu filho, eu sei que você não pode, mas como você está na minha direção, eu vou te dar essa vitória. Amém, gente? Mas há pessoas que estão fazendo ao contrário. Deus não está aprovando a luta ou o desejo pelo qual a pessoa tem, porque o desejo que ela tem está sendo movida simplesmente pela vaidade. E Deus não vai aprovar isso. Quem está entendendo aqui, pessoal? Se você está lutando por algo simplesmente pela tua vaidade, Deus não vai poder te dar essa vitória. E quando você perder, você vai dizer assim: poxa, Deus não me deu essa vitória. Eu tanto que oro, eu tanto que estou na igreja, eu tanto que oferto. Mas a pergunta é: você está na vontade dEle, no centro da vontade dEle, ou você está fazendo o que você quer? Você precisa discernir isso. Essa parte vocês entenderam, sim ou não? Agora, aquela parte que você diz assim: ô bispo, eu sei que Deus já me deu discernimento de continuar lutando por algo que eu até hoje estou lutando, mas por que vejo tantas dificuldades? Por que eu só vejo problemas? Por que eu não consigo logo a minha vitória? Porque vai ser no tempo de Deus. E quem vai vencer é Deus por você. Glória a Deus, pessoal. Volto para Davi. O rei Saul deu as armaduras de um guerreiro para Davi e disse: vê como é que você se sente. E Davi vestiu aquela armadura e ele disse: eu me sinto muito preso, não tenho habilidade com isso, não tenho costume com isso, eu prefiro ir em nome do Senhor. Gente, se já era difícil humanamente falando para um jovem pequeno, sem experiência de batalhas em guerras, eu digo vencer filisteus, amonitas e tudo mais, mas um homem que pastoreava no campo. Mas é isso que faz toda a diferença. Quando a pessoa está no centro da vontade de Deus, por mais que ela não tenha habilidade nem experiência em batalhas, mas há um Deus grande e poderoso que vai te guiar. Há um Deus grande e poderoso que vai te dar sabedoria e vai dizer: olha, você vai mirar ali. Olha, quando eu disser já, você atira. Quando Deus der a direção e você faz, dá certo. Davi não foi com uma espada, ele arrancou a cabeça do gigante com uma espada. Mas a espada de quem? Era de quem? A espada era do Golias. Olha que profundo eu vou te falar aqui agora. O teu inimigo, ele está todo armado para te pegar, para acabar com você, massacrar você. Não sabe ele que ele poderá ser devorado com as próprias armas dele. Não sabe ele que se mexer com alguém de Deus como você, não sabe ele que se ele mexer ou tentar tocar naquele que serve a Deus, ele poderá ser ferido ou cair no seu próprio laço que armou contra você. Você crê nisso, pessoal? Sim ou não? Então Davi, com 5 pedras, uma era para o Golias, e se os outros 4, os irmãos de Golias, se metesse a besta de ir contra Davi, Davi tinha mais 4 pedras, e ele ia acertar, porque ele estava na direção do Senhor. Mas quando o gigante caiu, o que os irmãos de Golias fizeram? Correram, fugiram, porque eles olharam e disseram: inacreditável, Golias caiu, aquela primeira pedra lhe acertou a fonte.
E Davi pula em cima dele, toma a espada e arranca a sua cabeça. E mostra para Israel que o Senhor é Deus. Glória a Deus, pessoal. Vamos voltar para a mensagem. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Não subestime o seu inimigo. Essa coisa de subestimar, você precisa ter cuidado, porque todo homem é falho. Eu não estou dizendo que você deve desconfiar de Deus, ou que Deus vai deixar você sozinho num rabo de foguete. Não. Mas você não pode. Olha, veja lá, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, e Satanás levou a um lugar muito alto, e ele disse para Jesus: pule, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te livrar. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor. Quem disse isso? Mas ele podia pular, se ele quisesse. Ele não andou sobre as águas? Vamos lá, pessoal. Ele não andou sobre as águas? Ele se afundou? Não. Mas se ele pulasse, o Senhor poderia salvá-lo, assim como salvou quando andou sobre as águas. Mas ali, meu irmão, Jesus está nos ensinando. Misericórdia. Tu já pensou se hoje alguém se aventurasse? Jesus pulou lá do precipício, eu também vou pular. Vai! Você vai se arrebentar todinho. Tu já pensou? Jesus disse: não tentarás o Senhor. Jesus está ensinando que nós não podemos tentar a Deus e nem subestimar o inimigo. Se Jesus tivesse pulado, certamente ele teria sido salvo. Mas quantos hoje poderiam cometer o suicídio fazendo a mesma coisa? Jesus está nos ensinando, não é assim. Então muitas pessoas estão querendo empurrar, colocar na conta de Deus suas frustrações. Colocar na conta de Deus: aconteceu isso porque Deus é culpado, Deus não poderia ter deixado acontecer isso. Não atribua a Deus as suas frustrações, porque se você se frustrou antes, você não estava no centro da vontade e você tem que aprender com os erros. Há pessoas que não aprendem sendo ensinadas porque não querem, vão ter que aprender sofrendo, perdendo. Então hoje Deus, e é forte essa palavra, o Senhor está dizendo: não subestime o seu inimigo, resisti o inimigo. Agora sim, nós vamos resisti-lo como? Nós vamos resistir em oração. Vamos agora para a parte da oração. Qualquer problema ou situação que você estiver, seja ele causado pelo inimigo, você tem um Deus que pode te dar vitória. Ou outro problema que foi causado por um erro seu, você pode reverter esse quadro se humilhando perante a poderosa mão de... Aprende isso aqui, pessoal. Tem gente que não prega mais isso hoje não. Tem pastor que não tem mais paciência para trazer mensagens como essa para o povo não. Não estou dizendo que sou o único, por favor. Mas aproveita a oportunidade que Deus está te falando. Qual é a sua luta hoje? Ô bispo, a minha luta está dentro de casa. A minha luta está no meu trabalho. A minha luta está dentro de mim. Então vamos ver em partes. O inimigo afrontou você, o inimigo se levantou contra você, resistiu em oração, firmes na fé. Procure estar na vontade de Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, buscando a Deus na oração. O segredo também é a oração. Vou te levar lá em Jeremias capítulo 29. Por favor, abre lá.
Abre lá, por favor, gente. Jeremias, capítulo 29. Vamos aprender com o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 29 e versículo 12. Vamos lá. Jeremias, capítulo 29, versículo 12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares, de quê? Quando me buscares de todo o vosso coração. Veja o ensino aqui, pessoal, preste atenção. Veja qual é o ensino disso aqui. Tem um problema para resolver? Tem um inimigo para derrotar? Tem uma situação que está cansado de lutar, e você sabe que sozinho você não vai mais conseguir? Olha aqui a chave. O Senhor está dizendo: você vai me invocar, você vai orar, e eu vou te ouvir. Amém, pessoal? Mas essa oração não é apenas aquela oração de assim: ô Senhor, que luta eu estou vivendo. Ué, você não dobrou o joelho para falar isso para Deus? Vamos melhorar essa oração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, e é exatamente isso, porque as pessoas querem orar expondo simplesmente suas dores, seus problemas. Mas a oração vai muito mais do que isso. Veja o segundo versículo, quando diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. O que está ensinando aí? Está dizendo, no tempo antigo, pessoal, no tempo antigo, se fazia orações em forma de sacrifício. No tempo antigo, as orações eram oferecidas para Deus como sacrifício. Então as pessoas dobravam os joelhos e oravam e faziam aquilo como sacrifício para agradar a Deus. Hoje entendemos que a oração é prazer. A oração é um momento de fala preciosíssima com quem? O próprio Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, vai ser só eu e você, vamos ter um momento juntos, ninguém vai nos interromper, vamos conversar. Você está me entendendo? Não estamos falando de sacrifícios, estamos falando de um momento prazeroso, estamos falando de um momento em que nós vamos dobrar os joelhos para se derramar na presença de Deus e buscar em Deus o entendimento daquilo que Ele quer para nós. Quem sabe a saída para esse deserto, quem sabe receber na oração a certeza de que você vai vencer aquilo que está vivendo. Lembra quando eu disse lá atrás: eu oro, eu estou na igreja, estou fazendo a coisa certa, mas não chega logo o fim dessa batalha. Você vai entender melhor na oração, você vai compreender melhor na oração, porque quando você terminar a oração, você vai dizer assim: Senhor, eu te agradeço, amém. E quando você disser amém, que voltar para a sua vida normal, você vai dizer o seguinte: eu sempre serei um dependente de Deus. Já pensou, pessoal, se Deus agisse assim? O menino chora e a mãe logo oferece o peito ou aquilo que ele ou ela precisa, o brinquedo, enfim, na verdade acalentar. Imagina se Deus agisse assim, no momento da nossa dor: ô Senhor, e o Senhor tem aquele tal do gênio da lâmpada, né? Deus não é isso. Deus, Ele nos prova. Deus, Ele nos ensina justamente a ter esse temor, sabe? Não, eu vou continuar sendo fiel, porque se eu for fiel, Deus vai me honrar.
Isso é um princípio. Aprende isso, meu irmão. Ensina isso para os teus filhos. Ensina isso para os teus filhos. Que o princípio, uma pessoa ser honrada, o princípio é a obediência. Ensina isso para os seus filhos. Meu filho, você quer ser honrado? Obedeça. E o Senhor Jesus sempre nos ensinou isso. Se Ele dobrou os joelhos para o Pai, se Ele orou humildemente dizendo para o Pai: Pai, está doendo, estou sofrendo, se puder, afasta de mim esse cálice. Mas se o Senhor não quiser, eu estou pronto para obedecer, seja feita a tua. Jesus falando com o Pai. Por que Ele falou assim? Se Ele mesmo poderia resolver. Jesus está nos ensinando, pessoal. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães, sem consultar o Pai. Jesus poderia fazer tantas outras coisas, mas Ele na terra estava nos ensinando como é que é. Se Ele, como Filho de Deus, se comportou dessa forma, quem dirá nós? Nós estamos muito longe de chegar na altura dele, porque Ele é santo e nós somos pecadores, porque Ele é santo e nós somos falhos. Você está me entendendo, pessoal? Estamos muito longe da perfeição de Deus. Então Ele está nos ensinando que se você orar, se você me invocar, eu vou te ouvir. Mas se você me buscar, e me buscar de todo o vosso coração, sereis achado por vós. Quer dizer, Deus não está se negando a abençoar, Deus não está se negando a dar vitória, Ele está ensinando como é que você vai alcançar a sua vitória. Partindo para o terceiro ponto e para o término, você que já tem orado, você que preza pelas coisas corretas, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, ou mesmo você que está assistindo essa mensagem, que talvez não se considere uma pessoa convertida, mas uma pessoa que gosta das coisas corretas. Antes de resolver problemas quentes da mente, você precisa se acalmar, para não tomar uma atitude errada. Eu estou partindo para o terceiro e último ponto, para a gente encerrar. Você é um homem de Deus, você é um servo de Deus, ou se você não é convertido, mas você é uma pessoa correta, procure, quando você estiver com cabeça quente, se acalmar para não tomar decisão errada, porque se você tomar a decisão errada, é capaz de você também perder o resto que tem. Imagina tantos homens da Bíblia que aprendemos, que passaram por momentos assim, frustrantes, mas tiveram calma, confiaram em Deus. Ou mesmo quando você recebe uma notícia ruim ou triste, de uma perda, você está enlutado, por mais que as pessoas tentem te abraçar ou falar palavras, as palavras não vão ter o poder para consolar você. Somente Deus é que poderá consolar você. Por mais que a gente tente, as palavras não vão conseguir consolar. Somente quem, pessoal? O consolo só vem de Deus. O refrigério, a força, a paz só vem de... Por mais que o sujeito diga assim: não, eu sou forte, eu aguento. Até o forte sente o baque, porque o socorro dele, a força dele vem de quem? Vem de Deus. Então procure acalmar a sua cabeça num momento difícil, para que não tome uma atitude. Eu vou contar uma história para vocês. Teve um pai que ele recebeu a notícia triste de que a sua filha morreu num acidente de carro. E logo disseram para ele
que a filha morreu embriagada, dirigindo, e estava acompanhada de amigos, estavam bebendo em um bar, e depois de saírem no carro em alta velocidade, o carro capotou e ela morreu. E ele ficou bravo, e ele disse: eu vou matar o dono do bar, lá onde ela estava bebendo com os amigos. Ele não poderia vender bebida para eles se estavam andando de carro. Vou lá matar ele. Ele ficou furioso. Vou matar, não sei o que. E ele foi pegar a arma. E quando foi para o quarto pegar a arma, passou na adega que ele tinha em casa e tomou uma dose para sentir mais corajoso. Quando ele abriu a adega, ele encontrou um bilhete da filha. E o bilhete dizia assim: pai, peguei uma das suas garrafas, espero não ter desapontado. Quer dizer que a bebida que a filha tinha bebido veio também da prateleira dele, da adega. Você está me entendendo? E se ele tivesse pegado logo a arma e fosse lá matar o dono do bar, não teria complicado mais as coisas? Sim ou não? Eu estou falando isso para ilustrar para você que no momento difícil e que você está de cabeça quente, o melhor que você faz é o que o texto que lemos hoje aqui: ore, derrame as suas lágrimas, chore, desabafe perante o Senhor. Você vai encontrar respostas pelas quais eu não posso te dar. Você vai encontrar respostas em Deus pelos quais os seus melhores amigos não podem te dar. Deus tem resposta para te dar na oração. Amém, igreja? Deus tem resposta para dar para você quando você estiver aflito. Eu não tenho. Embora eu sendo seu pastor, mas eu sou um homem. E quem sabe não tem uma resposta satisfatória para você. Mas Deus tem. E você tem acesso a Ele. Você tem acesso a Deus através da oração. Por mais que você diga assim: mas eu sou falho. Já que estamos falando de oração, Davi foi um homem que também pecou, subestimou a sua autoridade de rei, achando que ele jamais iria cair. Caiu e o seu tombo foi feio. E na sua humilhação, no seu sofrimento, ele se sentiu um dos piores homens. Ele disse: eu não mereço ser rei, eu não mereço estar na tua presença, eu pequei, Senhor. Mas agora busco. Olha a oração de Davi. Davi não estava orando para recuperar o reino. Davi não estava orando para recuperar a economia e a tranquilidade de Israel. Davi agora estava orando pela sua salvação. Davi agora estava orando, não estava mais preocupado com a economia e a segurança do povo de Israel, mas sim de que Deus o perdoasse o seu pecado, para que ele fosse reintegrado ao reino. Se é que eu posso falar assim? Quem está me entendendo, pessoal? Então há pessoas que estão mais preocupadas no seu carro novo. O seu carro novo pode esperar. Muitas pessoas estão preocupadas na reforma da sua casa. A reforma da sua casa pode esperar. Estão preocupadas em pagar isso ou pagar aquilo, comprar isso, resolver qualquer coisa, e pode esperar também. O que você não pode deixar esperar é de tomar uma decisão de se arrepender e se voltar para Deus. Isso você não pode deixar para amanhã. Você tem que se fazer o quê? Hoje. Hoje, não deixe para amanhã. Mais uma para a gente encerrar. Li numa história de um colega pastor. Fez um culto maravilhoso. Fez o apelo no culto. Algumas pessoas aceitaram Jesus. Uma pessoa que chegou depois da pregação, chegou sujo direto do trabalho, já tinha passado o tempo e terminou o culto. Ele foi ao pastor e disse: eu quero aceitar Jesus. E o pastor disse: não, rapaz, mas venha na quarta-feira. Na quarta-feira você vem e aceita Jesus. Ele disse: eu quero aceitar Jesus e agora. Ele disse: então tá bom, então dobra os joelhos aí, eu vou orar. O pastor então orou, fez a confissão dele e ele disse: ainda não estou satisfeito, pastor, eu sinto que Deus não me perdoou.
Então o pastor chamou os obreiros e as pessoas que estavam ali oraram por ele, fizeram aquela oração forte e tal. E o rapaz disse: agora sim, pastor, agora eu senti que Jesus me perdoe e agora estou integrado ao reino de Deus. Ele foi para casa, chegou em casa e disse para a esposa: eu me entreguei para Jesus, a partir de hoje sou crente. E na quarta-feira todo mundo vai comigo para a igreja. Só que essa quarta-feira não chegou, porque na segunda-feira, quando ele voltou ao trabalho, ele trabalhava numa mina. E ele entrou na mina, o mais profundo. Na hora do almoço, o chefe procurou na quantidade de funcionários e faltava um, e era ele. E alguém correu lá na mina e encontrou ele. Estava soterrado, uma pedra sobre ele. E a pessoa que foi lá só ouvia ele dizer bem baixo, dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Ele morreu, mas antes de morrer, ele tinha feito o quê? Ido à igreja e aceitado quem? Jesus. O rapaz disse que só ouvia ele dizer: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Imagina, sujeito com uma pedra em cima dele morrendo e dizendo o quê? Obrigado, Jesus. Sabe o que a gente aprende com isso? Que o principal é você se converter e buscar a Deus. Se você deixar para amanhã, pode ser tarde então o carro, a casa, os problemas podem esperar. A sua decisão de buscar a Deus não. Você tem que fazer hoje, antes que seja tarde demais, porque qualquer hora dessa Jesus vem buscar a sua igreja. E você está preparado? Toma posse dessa palavra. Diga: eu tomo posse em nome de Jesus. Fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja.